Alô aí, você que chegou agora e está querendo saber como fazer segmentação de mercado e não sabe como fazer, não conhece as ferramentas, você veio ao lugar certo. Você vai entender para que serve, como se usa e de que maneira a gente pode construir isso. Legal? Vamos lá! Hey Dominator! Wagner Gonçalves na área para mais um Domine Marketing. Bom gente, hoje eu vou falar para vocês sobre como construir a segmentação de mercado para o mercado B2C. Se você já viu o outro material sobre B2B, segmentação para indústrias, legal. Se você não viu, é só clicar aqui no card e ver o outro vídeo. A ideia aqui não é explicar todos os conceitos de segmentação, porque isso já tem no outro vídeo. Aqui eu quero mostrar para vocês quais são as variáveis e como aplicá-las no mercado. Beleza? Mas antes, se este material está sendo legal para você, eu quero que você, por favor, venha aqui, escreve, coloca seu comentário, deixa sua crítica, seu elogio, coloque as suas informações para que eu possa fazer o próximo vídeo. E por favor, não se esqueça, me ajude aí, se inscreve, clica aqui no sininho, se inscreve e assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos. Legal? Vamos lá ao nosso tema. É o seguinte, segmentação de mercado, para que serve, como que a gente usa e o que é isso? Rapidamente, segmentação de mercado é quando a gente divide o mercado, o público que nós vamos trabalhar, em características. Esse potencial público tem algumas necessidades, algumas características que são semelhantes. Nós precisamos conhecer quais são essas semelhanças para poder dividir melhor este público. E para que eu preciso fazer isso? Bom, basicamente porque temos que entender melhor o nosso grupo. Temos que entender melhor quem são estas pessoas. Afinal, nós sabemos que as pessoas não são todas iguais e como elas não são todas iguais, elas têm comportamento diferenciado, a gente precisa entender isso. Entender melhor as necessidades desse mercado vai ajudar a gente a ter estratégia diferente para tratar com cada um deles. Nós vamos avaliar melhor os investimentos e o retorno sobre cada um desses investimentos. E é claro, a gente vai adequar a nossa comunicação para este público. Dessa forma a gente pode fazer a comunicação certa, na mídia certa, da forma correta. Se você não faz isso, você acaba tendo desperdício da sua verba e é por isso que é muito importante a gente fazer de uma maneira mais adequada. Vocês também vão ouvir a terminologia nicho. Para ficar claro para todo mundo, segmentação é um grupo grande de pessoas, compradores com características parecidas. Como eu já falei para vocês, seria, por exemplo, o grupo do estilo musical. Legal? No estilo musical eu tenho lá o rock and roll, o segmento da música rock and roll. Tá? Já peguei uma fatia deste mercado. Ao pegar a fatia deste mercado, vocês já entendem que esse pequeno grupo tem características de um comportamento parecido. E aí eu vou pegar um grupo dentro desse segmento, isso chama nicho. Este nicho de mercado eu vou pegar um estilo, por exemplo, vou pegar o punk rock. Tá? Então eu vou pegar uma banda chamada Ramones, que está dentro desse nicho de mercado. Ele tem um estilo musical, apesar de ser rock and roll, tem um estilo diferente, uma característica diferente. Ah, mas punk rock e rock não é a mesma coisa? E Ramones, quem disse que é punk? Calma gente, não é essa a ideia. É só para mostrar que tem estilos diferentes. É muito diferente um Ramones de um Jota Quest. Ambos podem estar num rock, mas o grupo deles é bem diferente, né? Para vocês verem o quanto isso é comum, vou mostrar para vocês aqui algumas informações com relação a algumas revistas. Dá uma olhada, por exemplo. Eu tenho aqui revistas que vocês podem considerar para um público específico. Seja um público feminino, seja um público feminino, só para falar aqui por gênero, mas nós temos aquele que tem estilos de vida diferentes. Aquele que gosta mais de videogame, aquele que tem família, aquele que vai para academia, aquele que pratica esportes, aquele que gosta de carro. Nós temos estilos diferentes. Cada uma dessas revistas tem um perfil diferente. Vocês conseguem perceber que de repente revistas classificadas que na teoria poderiam ser mais para mulheres, nós temos diferença. Vamos supor que Criativa e Nova sejam revistas mais destinadas à mulher. O público é totalmente diferente.
Uma é mais ousada, uma é mais recatada, uma é mais jovem, a outra é mais madura, enfim. Nós temos aqui perfil diferente. As revistas fazem segmentação e é importante você conhecer qual é o perfil do seu grupo para que você possa divulgar nas revistas certas. Mas aí você me pergunta, então quer dizer que quem vê Criativa é só uma menina dessa faixa etária, outra faixa etária não vê? Vê sim, claro que vê, mas não é o foco. A maioria tem um perfil, um estilo, uma característica que ela não vai se identificar com outra. Por exemplo, pode ser que no seu lazer você até veja a revista Criativa e até veja essa revista de bolsas, de crochê, mas pode ser que você não tenha esse perfil. Por isso que nós segmentamos para entender um pouco melhor o perfil e ser mais assertivo. Um outro exemplo de onde isso acontece muito frequentemente é com as mídias relacionadas aos canais de TV. Repara que nós temos o pacote de TV essencial, família, de multicanais, grupos com segmentos chamado infantil, filmes, esportes, documentários, variedades. Nós temos os segmentos. E se nós formos falar em nicho, se eu estivesse falando aqui do segmento família, eu tenho um nicho para criança, um nicho para jovem, um nicho para mulher, um nicho para o homem, enfim, para a família. Temos estilos diferentes, perfil diferente aqui para cada um desses grupos. E quando nós trabalhamos segmentação, ainda se usa assim as 4 variáveis padrão para a segmentação de mercado, que são as variáveis demográficas, geográficas, psicográficas e comportamentais. Porém, as pessoas entendem que elas devem ser utilizadas de formas separadas, independentes, e não é bem isso. A ideia é que você cruze essas informações de acordo com a sua necessidade. Vou mostrar cada uma delas e vocês vão perceber que é legal utilizar essas variáveis sim, e que você pode cruzar essas informações para que você chegue numa característica mais adequada para o teu público. Entendendo o que são essas variáveis, vamos começar aqui pela primeira, que é a variável demográfica. Tudo relacionado a dados demográficos, ou seja, dados sociais. Eu vou descobrir aqui se o meu perfil é para homem, mulher, idade, tamanho da família, ciclo da família, renda, ocupação, educação que ela tem, religião, nacionalidade, geração, classe social. Essas são algumas informações que eu vou trabalhar dados demográficos. Por exemplo, é muito mais fácil eu conhecer o público feminino para vender batom e é muito mais fácil conhecer o público masculino para vender óleo de barba. Não significa que um não vá comprar o presente para o outro, né? O homem provavelmente não vai usar o batom e a mulher provavelmente não vai usar o óleo de barba. Mas ela pode comprar para o seu namorado, para a sua namorada, enfim, pode. Claro que pode. Mas você tem que entender que existem produtos que adotam, tá? Existem produtos que adotam a segmentação demográfica exclusivamente para o seu nicho de mercado. Existe ela isolada? Existe. Você pode trabalhar com ela cruzada? É claro que pode. Mas aqui estou dando um exemplo de um produto que você pode trabalhar dados demográficos de forma isolada. Além desses dados demográficos, nós temos outros. Ok? Essa é uma maneira de você trabalhar alguns desses dados. Uma segunda variável que nós temos é a variável geográfica. A variável geográfica está relacionada mais com a localização destas pessoas. Por exemplo, em que região elas estão, qual é o tamanho do município, qual é a área, concentração, clima. Isso também pode interferir na venda de um produto. Dá uma olhada aqui. Essa imagem que eu coloquei aqui do Waze dá para vocês verificarem uma determinada região que cada uma das pessoas coloca um bonequinho personalizado, porque as pessoas não querem ser iguais, certo? Você que utiliza o Waze, você percebe isso, cada um tem uma carinha. E nós conseguimos fazer comunicações específicas para determinadas regiões, sim. Por exemplo, pelo sotaque, pela forma de falar. Se eu falar macaxeira, em algumas regiões do Brasil eles vão entender, em outras não. Macaxeira, mandioca, talvez seja o mesmo nome, porém determinadas regiões vão entender de uma forma diferente. Por isso,
variáveis geográficas também são levadas em consideração. Você só vai verificar se para o teu público isto é fundamental para segmentá-lo ou não. Se não for, não tem problema, você pode fazer, como eu falei para você, o cruzamento dessas variáveis. Já para a nossa terceira variável, nós vamos trabalhar aqui a parte psicográfica. Os dados psicográficos estão mais relacionados aos fatores mentais e emocionais. Esses são mais difíceis de nós conseguirmos porque eles não têm dados no IBGE ou dados coletados no governo. É mais complicado. Neste caso, você vai procurar quais são os motivadores para que essa pessoa consuma um produto. Por exemplo, quais são os interesses dele, o estilo de vida, personalidade, os valores pessoais, as atitudes que ele tem em relação ao produto, à marca ou ao ato de consumir. Um exemplo disso são os veganos. Eles têm motivo para comprar alimentos veganos? Claro, eles têm um estilo de vida, eles têm valores pessoais e têm uma atitude em relação a algumas marcas para consumir. Isto é um fator psicográfico que é diferente. Não adianta eu falar que vou vender um produto que serve para todo mundo, que eu não preciso fazer esse tipo de variável, eu estaria errado em fazer isso. É importante você conhecer essas informações para ser mais preciso. Ainda faz sentido sim utilizar as variáveis, claro que faz sentido. 2021 ainda se usa? Sim, se usa. Tá? Basta você adotá-la da forma correta. E a nossa quarta e última variável aqui está relacionado com os dados comportamentais, ou seja, qual é a atitude e conhecimento que esse seu consumidor tem em relação ao seu produto. De que forma ele se comporta para comprar o produto? Em algumas ocasiões, pelos benefícios, pela condição do usuário. Vamos dar um exemplo aqui. Se uma família tem que fazer uma viagem, essa família vai escolher uma forma de consumir. Ela vai viajar, por exemplo, no período de férias, talvez dos filhos, ou do casal, ou do pai ou da mãe, enfim, eles vão procurar um período para viajar de uma forma que case. Eles vão ter uma atitude relacionada ao ambiente que eles vão. Eles vão ter gostos pessoais. Eles vão, em uma determinada ocasião, para comemorar uma data comemorativa, para uma festa de final de ano, enfim, eles têm ocasiões. Então, como se comporta uma pessoa, uma família, um grupo, família, ao comprar uma viagem? Você não concorda que é diferente de uma família se programar, se planejar para viajar, quando comparado a um mochileiro? Não tem um estilo de vida diferente? Eles não têm as variáveis diferentes? As 4 variáveis são diferentes? Por isso que nós temos que conhecer estas informações para entender melhor o perfil do nosso consumidor. Por isso que eu comentei com vocês que ainda faz sentido sim vocês utilizarem uma segmentação. Isso vai funcionar. Imagina assim, todas as senhoras usam Uber, todas as avós usam Uber. Não é verdade. Eu tenho uma avó que ela tem medo de usar Uber. E todas as crianças utilizam o celular. Não é verdade. Tem algumas crianças que não utilizam o celular porque os pais não permitem, porque não querem crianças próximas a componentes eletrônicos. Portanto, você precisa entender que existe sim essa aplicação de variáveis. E aí tem aqui um exemplo para você. Supondo que você anda de skate. Bom, qualquer pessoa pode andar de skate pelos dados demográficos, certo? Pode ser homem, pode ser mulher e de qualquer faixa etária? Sim, verdade. Qualquer um pode, desde que tenha aptidão, qualquer um pode. Beleza. Então, neste caso, não precisei usar a variável demográfica. Se eu fosse pegar geográfica. Geográfica, pode ser que qualquer região do Brasil, do mundo, ande de skate? Pode ser que qualquer região. Pode, já não é bem assim. Tá? Por quê? Se eu for numa região arenosa, já não é adequado. Já seria melhor uma prancha sem as rodinhas. Por quê? Para não encher de areia lá. Já tem uma pequena restrição. Já é para uma área mais urbana. Mas vamos lá. Comportamental. Qualquer pessoa pode comprar o skate e andar em qualquer ocasião por qualquer benefício? Até pode. Mas tem algumas características
que ele tem que levar em consideração. Eu tenho que observar se ele está apto a usar o produto, se ele sabe usar o produto, se ele é um profissional, é um amador, se ele usa com frequência, qual é a taxa de lealdade, se ele conhece marcas, tem já um comportamento diferente. E aí, se eu falar no psicográfico, também tem outras relações, como ele pensa, como ele imagina o skate para poder praticar o skate. Quais são os valores, as atitudes, as crenças dele. Isso também pode variar. E ao fazer este cruzamento, eu começo a definir um pouquinho melhor este meu público-alvo. Eu consigo perceber características entre eles e aí eu consigo definir melhor quem será ou não meu consumidor. Se você ainda não está convencido que nós precisamos fazer a segmentação, imagina que você tem um salão de beleza nesse estilo aqui. Você concorda que é um salão de beleza que qualquer mulher pode ir, qualquer homem pode ir, mas você não concorda que um homem já vai se sentir incomodado de ficar num ambiente desse? Eu, como pai, me sentiria incomodado de estar num ambiente assim, onde só tem meninas, jovens, crianças. Eu não vou me sentir muito confortável. Não vou achar que é um ambiente para que eu vá fazer barba lá ou para que eu vá cortar meu cabelo. Não vou achar que faz o menor sentido, certo? Se fosse uma mulher, a minha avó talvez não iria neste ambiente porque ela vai perceber que o ambiente tem musiquinhas que não é de acordo com a idade dela, as cores podem irritar ela, os bancos podem não ser tão confortáveis para ela, a sala de espera tem puffs no chão que se ela sentar ela não levanta mais. Percebe que dá para você fazer uma segmentação e personalizar, customizar muito bem o seu ambiente de uma maneira que você vai ser muito mais assertivo com esse público. E se porventura uma mãe de uma criança que tenha interesse em aproveitar, que está no salão e fazer o seu corte, ela já aproveita. Mas não é o foco dela, não é ela o público-alvo deste lugar. Ela só estará lá aproveitando uma oportunidade e assim você vai vender também para este público, mas não significa que não devemos usar as variáveis. Aqui eu já estou utilizando as 4 variáveis unidas, cruzadas para definir o meu público-alvo. Legal? Então eu espero que vocês tenham conseguido entender que é importante sim usar ainda as variáveis. E se você tem ainda algum tipo de dificuldade para entender como pegar esses dados e fazer essas variáveis, eu vou ajudar vocês. É o seguinte, vocês podem entrar no site do Serasa Experian, existe um estudo chamado Mosaic Brasil. Neste estudo Mosaic Brasil, o Serasa classificou a população brasileira em 11 grupos diferentes e 40 segmentos distintos. Então vocês podem observar aqui que eu tenho o grupo A, B, C, D, até o grupo K. Cada um tem uma característica. Você, ao clicar em um deles, vai conseguir enxergar cada uma dessas observações. Então vou clicar em um deles, no grupo A, só para vocês poderem enxergar um pouquinho do perfil deste público, entender como que ele é. Tá aqui. O grupo A1, como vocês podem ver aqui, neste grupo A1 representa 1,16% da população, sendo que 61% são homens. E aí eu tenho a descrição com algumas características. Dessa forma você vai poder entender um pouquinho melhor o comportamento desse seu cliente e ser muito mais assertivo na hora de fazer a sua comunicação com ele. Você vai ser muito mais assertivo na hora de fazer os seus investimentos e não perder dinheiro com as suas ações. Legal? Deu para entender então que nós temos 2 ferramentas que vocês podem utilizar para fazer isso. Mas antes de passar para vocês agora os dados de como que vocês podem fazer cálculos para chegar nesses números, me ajuda. Eu peço um favorzão para você. Por favor, clica aqui, se inscreve no canal, deixe seu comentário, me ajuda a divulgar e compartilhar conhecimento, hein? Ó, vamos lá, me ajuda, hein? Auxiliando vocês e trazendo aqui dados agora. Como pegar então esses números? E para que eu faço isso? Tá aqui, vou trazer dados do censo de 2010 com os números estimados para 2020. Tá? Nós temos aqui características e quantidade de pessoas. Então eu peguei aqui, ó, moradores do Brasil. Nós temos lá aproximadamente 212 milhões de habitantes.
Aí eu estou segmentando. Em São Paulo eu tenho 46 milhões. E na cidade, eu escolhi uma cidade aqui, uma cidade chamada São Bernardo do Campo, a cidade nativa de onde eu vim. Então, São Bernardo do Campo hoje tem 844 milhões de habitantes. E aí eu vou fazer agora a segmentação, procurando ser mais específico para chegar no número de moradores do perfil que eu quero. Agora eu fiz a primeira segmentação, eu quero saber somente homens dessa região. Dá um número aproximado aí de 370 mil habitantes. Agora eu quero saber homens de 30 a 50 anos, dá aproximadamente 139 mil habitantes. E eu quero saber quem são homens de 30 a 50 anos do centro da cidade, dá 54 mil habitantes aí aproximadamente. Quando eu faço esse filtro, eu já consegui ter um número de pessoas. E percebam que se eu fizer isto, e eu tivesse querendo abrir aqui um salão de barbearia masculino, 54 mil pessoas é muita gente. É mais do que a minha capacidade. O meu salão de beleza não conseguiria atender tanta gente assim. Por isso, dá para a gente fazer a segmentação, dá para fazer o filtro. Vocês percebem que este volume de pessoas é muito grande. E eu, ao fazer uma comunicação mais assertiva com esse público, fazer uma identificação melhor do ambiente, na linguagem, na música, em todo o meu trabalho de marca, de marketing que eu vou fazer com esse cliente, vai ser muito mais assertivo do que eu achar que eu posso fazer qualquer coisa para todo mundo. Não é o melhor caminho. Por isso, cruze as informações e façam a segmentação de uma maneira adequada. Legal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que o material tenha ajudado vocês e que isso de alguma maneira possa trazer mais conhecimentos para todos. E não se esqueça, aqui na bio tem alguns materiais, tem uma dica muito legal de um curso para que você possa conhecer mais sobre marketing e negócios. E não se esqueça, essa é uma série relacionada ao plano de negócios. Se você está construindo um plano de negócios, está construindo o seu TCC e quer conhecer de fato como construir um material de qualidade, não perca a oportunidade de se inscrever no canal e seguir esta playlist aqui de plano de negócios. Assim você vai entender do começo ao fim como montar o seu plano, fazendo de uma forma adequada e bem estruturada. Legal? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até breve. Tchau!